Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos assuntos. Dessa vez vamos falar sobre características políticas e econômicas do período moderno. Nos últimos vídeos nós falamos a respeito de uma característica cultural, que era o Renascimento, e de uma característica religiosa, as reformas religiosas, e desta vez nós vamos estar falando de características políticas e econômicas. No primeiro vídeo, as questões políticas, e no segundo, as questões econômicas. São assuntos mais breves, então dá pra gente ser bem mais objetivo aqui, tá, pessoal? Então a gente inicia pelo absolutismo. Então a gente precisa entender direitinho o que foi esse absolutismo para a gente entender as características do período moderno, tá? Quando a gente fala de absolutismo, nós estamos nos referindo a um poder absoluto, um poder total. O que é um poder absoluto? Se eu falo assim, na sua casa, os seus pais têm um poder absoluto. Isto é, eles mandam na sua residência, eles mandam na sua casa, certo? E você obedece. Essa é a regra geral do governo absolutista. Quem seriam os pais dos reinos? Quem seriam os pais das regiões, dos impérios, dos países no período moderno? O rei absolutista. Então o absolutismo nada mais foi do que um poder central na mão de um rei absolutista. Um poder na mão de um único líder. Quem era este líder? O rei absolutista. Tá? Lembrem-se, lá na Idade Média, o poder era dividido entre os nobres, entre os senhores feudais. Aqui não, aqui você tem um poder centralizado, não mais aquele poder distribuído na mão de uma única figura, o rei. Esse rei, ele vai governar sozinho? Claro que não. Ele vai ter uma busca de apoio, ele vai procurar apoio. De quem vem esse apoio? É o apoio da burguesia, que era aquela galera que tinha grana e estava querendo poder. Quem é que vai tentar garantir esse poder para eles? O rei. O rei fala o seguinte: olha, se vocês me derem dinheiro, se vocês me ajudarem a ascender ao poder, a chegar ao poder, eu vou dar títulos, eu vou dar possibilidade de vocês conseguirem mais influência política. Essa foi a negociação que ele fez com a burguesia. Porque era uma época de ostentação. Os reis, eles queriam grana porque eles queriam construir castelos, eles queriam comprar roupas caras, eles queriam mostrar que tinham poder através do dinheiro, além do poder político. E aí a burguesia acaba dando esse dinheiro e eles em troca vão garantir gradualmente esse poder político para eles. E claro, os nobres também. Os nobres, eles vão ter aqueles abalos das crises medievais e modernas, vão começar a perder território e se sentirão perdidos. Então quem vai garantir para eles esse poder, essa manutenção, essa permanência vai ser o rei absolutista. Então a nobreza também vai se aproximar deles. Então o rei poderoso, o rei que manda, o rei que comanda, o rei que chefia tudo, ele vai chefiar do dia para noite, ele vai acordar e falar: agora a partir de hoje eu mando em todo mundo e vocês vão me obedecer, ponto final. Claro que não. Ele vai precisar de gente para dar aquela moral, falar bem assim: olha, o rei é o cara, olha, a gente precisa de um líder forte, que serão principalmente a burguesia e a nobreza, mas os outros grupos também, tá? No caso, a igreja vai ajudar, vai colaborar um pouco com essa permanência do poder do rei, embora em um determinado momento o rei vai ver isso como uma ameaça, porque como era a igreja que mandava, a igreja ainda vai querer ter seu pedacinho de influência, né? De seu comando. E aí eles vão começar a ver isso como uma espécie de concorrência. Só que, claro, falar que o rei manda em tudo não quer dizer também que ele manda do jeito que ele quer. Para o rei mandar, ele precisa seguir duas coisas: as tradições e os costumes da sociedade, da cultura, do seu povo. Ele não pode simplesmente falar que vai fazer uma coisa que não esteja de acordo com o contexto em que ele está inserido. Então, o mandar aqui é limitado pela tradição e pelos costumes. Se não é tradição daquele povo fazer determinada coisa, o rei não pode exigir que faça. Se não é cultura daquele povo seguir tal coisa, o rei também não vai o fazer. Tá? Era a única limitação, vamos dizer assim, do poder do rei. De resto, ele comandava, ele chefiava. A gente tem alguns teóricos do absolutismo. Entre esses teóricos, basicamente, os dois maiores destaques são Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. O Hobbes ele se baseia na ideia de que a sociedade primitiva, os povos antigos, eles não tinham um comando, eles não tinham
uma organização política. E por isso não havia limites na sociedade. As pessoas chegariam a um determinado momento em que as liberdades individuais poderiam sobressair acima da vontade do outro. Isto é, se eu sentisse vontade de fazer uma coisa, eu faria. Se você sente vontade de fazer outra coisa diferente da minha, você faria também. Então o que acontece? Na visão dele, o mundo viraria uma desorganização. O mundo seria uma bagunça, porque todo mundo poderia fazer o que quisesse e ninguém estaria limitando, ninguém estaria impondo limite. Imagina se todos nós tivéssemos liberdade total, pudéssemos fazer o que nós quiséssemos. Seria uma coisa sem nenhum tipo de limite, seria uma coisa absurda, né? As pessoas são diferentes, então seria um caos. Então para ele precisava ter um líder. Era um líder qualquer? Não. Um líder que botasse moral, um líder que fosse firme. No caso, o rei absolutista. Outro teórico foi Jacques Bossuet. Jacques Bossuet era um padre, um cardeal, e ele vai justificar o poder do rei através de uma explicação divina. Então ele vai dizer que o rei é um escolhido de Deus, que o rei é um enviado divino. E se é enviado divino, você precisa obedecê-lo. O rei é a autoridade enviada por Deus. Sendo autoridade, ele tem poderes supremos, ele possui poderes absolutos. Tá? Então esses são os dois principais teóricos do absolutismo. Nós temos outros também, mas esses aqui são os mais centrais. Um exemplo clássico que nós temos é a figura de Luís XIV. Luís XIV foi o rei francês, foi o ápice do absolutismo na Europa. Ele é conhecido como o Rei Sol. A gente pode se referir a ele como o exemplo clássico do rei absolutista. Era um cara que ostentava poder, ostentava riquezas e mandava, tá? Comandava, chefiava o seu reino, a sua civilização com poderes absolutos, limitados apenas por aquilo que se entende como tradição e costume. Tá? Então, fechando um resumo geral, o que é o absolutismo? O absolutismo foi quando você quebrou com aquela ideia de que muitas pessoas mandavam e você deu o poder para uma pessoa só. Quem era essa pessoa? O rei. Tá? Agora é só uma pessoa que vai mandar, o rei. Esse rei é um rei qualquer? É um rei sem moral? Nada disso. É um rei forte. Tá? É um rei absolutista. É um rei que vai dar exemplo. É um rei que vai pôr organização na sua sociedade. Basicamente, essas são as principais características do absolutismo. Então a gente segue o vídeo depois explicando a respeito do mercantilismo. Até a próxima.